em nossos corações nesta noite. Quero agradecer a Deus e a amada igreja. Com certeza sei que o nosso nome foi mencionado e muitos de vocês vieram para ouvir a palavra de Deus. Quero agradecer ao nosso amado irmão Diácono Marcos. Talvez o senhor não saiba, mas há uma profecia de Deus na minha vida e o que o senhor está sendo incluído nela. Porque Deus havia me falado num povoado denominado Agrovila, numa cidade chamada de Geminiano. E quando estávamos lá, Deus usou um vaso e disse: meu filho, você vai passar por muitas provas e luta, mas não tema, porque é apenas experiências que você vai adquirir, experiências que vão servir para você abençoar outras pessoas. E eu levantarei pessoas para te ajudarem no teu melhor, no teu maior momento que você precisar. Eu levantarei pessoas para te ajudar. Depois desta palavra profética, naquele abençoado culto, aconteceu tantas lutas, tantas batalhas travadas, que eu acreditava que seria o fim. E até que depois entendemos, depois de muitas lutas, chegamos a um lugar carente, ali na cidade de São Miguel do Tapuio, em uma região denominada Mato Escuro. E Deus nos levou para uma rua chamada a Rua do Fuá. Eu já tinha saído de um campo chamado Exu, que um padre macumbeiro consagraram um local denominado Exu, em homenagem a Exu Caveira. Mas foi lá onde Jesus libertou muitos endemoniados e curou muitas pessoas. E chegando na Rua do Fuá, eu coloquei o nome que seria ali a Rua Vindo Fuá. E agora não é chamado de Mato Escuro, é Mato Claro, porque o Evangelho chegou ali. E pela misericórdia e graça de Deus, conhecemos este varão em um culto, onde fomos ministrar em São Miguel, e Deus colocou a nossa pessoa no coração dele, para nos trazer para cá, para estar com vocês nesta noite. E eu sei que vocês têm colaborado, cooperado com ele, para ajudar a pessoa que você nem tinha visto ainda, mas Deus já colocou no coração de vocês. E há uma igreja, nesse exato momento, eu combinei com a igreja que a partir das 8 horas, os crentes de Mato Escuro estavam orando por esse trabalho nesta noite. Fomos com o trabalho para o Marcos, a igreja ficou em jejum durante o dia de domingo. E nesse momento tem gente orando por esse trabalho nesta noite. De modo que eu sei que Deus vai responder nós nesta noite. Amados, para os que não me conhecem, sou missionário Anjo Márcio, como já foi falado, e estou servindo a Deus ao lado do pastor João de Souza Neto, pastor presidente da Assembleia de Deus, ali em São Miguel do Tapuio. Cidade esta que o pastor pegou ao ano e 7 meses, praticamente uma cidade sucateada. E é uma região onde nós não precisamos, no momento, dar palestras sobre missões, sobre a janela 10x40. Não precisa, porque nós estamos com uma África em pleno Piauí, e muitos não sabem. Tem lugares onde o pastor passou 2 dias e meio visitando o campo e ainda não andou nem na metade do campo. 2 dias e meio. Saiu de casa com os obreiros e só 2 dias e meio depois voltou para casa. Ainda não andou em todo o campo. Tem lugares onde nós chegamos, o pastor chegou, os obreiros chegaram, aonde o morador disse que há 40
foi realizado um culto nesses 40 anos. Sabe que existe crente, que existe igreja, de tudo, mas culto nessa região nunca foi dirigido. E Deus levantou ali o pastor João de Souza Neto como pastor missionário, e a igreja está começando a prosperar. Chegamos em um lugar chamado Mato Escuro, um lugar onde eu disse que eu não voltaria lá. Entendeu? Porque a primeira vez que eu passei por aquele local, pela estrada de chão que o senhor passou, aquela motinha minha se acabou naquela viagem. Aí eu disse que não voltaria mais por aquele lugar, voltaria por Teresina para voltar para Picos. Aí Deus usou a boca do pastor João de Souza e disse assim: você não vai voltar por lá? O teu Deus, que é o teu dono, que manda a tua vida e que é o dono da cidade, diz que tu vai voltar por lá mesmo, e é lá onde tu vai ficar. E sabe o quanto que ele tinha para manter o missionário? Nem um centavo. E eu disse: esse pastor não entendeu, eu não vou voltar por ali. Irmão, aconteceu tantas coisas que eu terminei tendo que voltar por ali. E quando eu cheguei ali, eu me lembrei no meio da estrada de um sonho que eu tinha tido há 2 anos e meio atrás, onde o local era aquele onde eu passaria, e lá tinha bastante toco fincado no chão, toco de roça queimado, mas que ficou aqueles troncos. E alguém dizia: se tu fizer esse lugar crescer 3 vezes mais, eu vou dar este lugar para ti. Eu me lembrei do sonho e chorei. Quando cheguei naquele lugar, encontrei a senhora chamada irmã Miriam. Contei o sonho para ela, e uma descrente chegou sorrindo e disse: missionário, pois é aqui mesmo. Nós que não somos crentes, somos os tocos, e é o Senhor que vai nos tirar da terra. E essa mulher hoje ela é crente. Estamos com 4 meses, quase 5 meses lá. Mas vamos aprender o que foi que Deus fez nesse lugar. De modo que eu estou feliz, e eu vejo que tudo que está acontecendo, Deus levantou o Senhor para abençoar o meu ministério e aquele povo. Deus faz coisas em nossas vidas que nós nem imaginamos. Por isso que Jesus disse: o que eu estou fazendo agora vocês não entendem, vai entender depois, né? Mas vamos abrir a palavra do Senhor, amado. Eu não sou muito de me prender em introdução. Antes de ministrarmos a palavra, nós temos 2 singelos trabalhos que Deus nos orientou para fazermos. Ele vai aperfeiçoar em termos de material, mas a princípio o conteúdo é muito válido para a glória de Deus. Temos aqui um DVD que nós estamos pregando em um grande trabalho sobre o tanque de Betesda. Muitos pregadores pregam sobre o tanque de Betesda, mas explicar por que Jesus curou aquele paralítico de 38 anos é uma revelação bíblica que só vendo você vai entender. Deus fez grandes coisas nesse trabalho. O tanque de Betesda. Aqui ao lado tem a minha família, parte da minha família, e as multidões que Deus está fazendo coisas grandes, milagres, alegrias extraordinárias. O tema, o tanque de Betesda. Tem um DVDzinho ali fora para você nos ajudar com esse, para vir nesse DVD. Nós estamos organizando uma viagem para representar o Piauí em um congresso de missões na Terra Santa, e em outro congresso de missões em Mato Grosso, na Igreja Assembleia de Deus, lá em Vila Rica. E nós estamos preparando fundos para ir representar o Piauí, e estaremos ministrando nesse congresso de missões lá. Nós iremos falar ali o que é a região nordestina, viu? E temos aqui o outro DVD como tema: menino grande e homem grande. Para você que tem um chamado de Deus na vida e quer ver a resposta de Deus,
antes de você ouvir esse DVD, ore a Deus e diga: Senhor, o que eu ouvi aqui nesse DVD, eu vou aceitar que é tu que está falando comigo, e você vai ver o que Deus vai fazer contigo ao você ouvir este DVD, Menino Grande e Homem Grande. Aqui foi no 30º aniversário do templo e do círculo de oração da Assembleia de Deus da Palmeira de Cima, num lugarejo ali em São Miguel do Tapuio. Um grande trabalho de poder. Você vai ver lá o que Deus fez nesse trabalho, como que Deus se manifestou, como que Deus falou naquele trabalho e as coisas que aconteceram. Deus arrebatando vida, pessoas que foram extremamente abençoadas por Deus. Então o DVD está ali. Missionário, quanto custa? Pelo material em si não vale, mas pelo conteúdo vale muito mais. Mas estamos compartilhando por um valor risório de R$10. Você fazendo isso, você está ajudando o campo de Mato Escuro aonde trabalhamos. Amém, amados? Vamos ler a palavra do Senhor em Daniel capítulo 10, versículo 12 e o versículo 13. E eu vou ler bem compassadamente este versículo. Diz-nos assim: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicardes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Vamos repetir a sua leitura agora do versículo 12. Vamos ler juntos, compassadamente. Então me disse. Não, compassado, vamos lá. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicartes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Amém. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, servos de Deus, servos do Senhor, esse texto ele é muito chamativo, ele atrai a nossa atenção. E quando o Espírito Santo propôs no coração da pessoa que escolheu este texto para o tema desta campanha, não foi por acaso. Houve um propósito, houve um objetivo da parte de Deus para nós nesta noite. Durante o decorrer da sexta campanha, esse texto foi lido várias vezes e pessoas comentaram sobre ele, e nós podemos entender
que Deus despertou vidas aqui. E nós poderíamos dizer assim: então vamos ficar por satisfeito, mas a Bíblia é uma fonte inesgotável. Ela é a revelação de Deus para nós. E não foi por acaso que Deus trouxe você aqui nesta noite. E quando foi escolhido esse tema para esse trabalho, para este conclave espiritual, nem mesmo o amado e o pastor da igreja nem imaginava que eu estaria aqui nesta noite com vocês. E nem passou no meu coração também, nem no coração de vocês, mas passou pela mente do Senhor. Ele planejou tudo, Ele arquitetou tudo, para que nesta noite Ele se revelasse mais uma vez, de forma poderosa em nosso meio e em nossas vidas, porque a vontade de Deus aqui é chamar a nossa atenção para que os nossos olhos espirituais se abram e possamos contemplar a manifestação da sua glória. E como João falou, podemos dizer: nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. É isso que Deus quer através desta palavra. Todos nós sabemos, não vou entrar em detalhes biográficos a respeito da pessoa de Daniel, mas todos nós sabemos que ele foi cativo para a Babilônia. Ainda adolescente, seus pais ainda vivos, foram também como escravos levados para a Babilônia. Nabucodonosor, que foi escolhido por Deus, e Deus utilizou aquele homem como se fosse um chicote para corrigir o seu povo, porque o seu povo, juntamente com os príncipes e princesas, estavam se desviando de Deus. E Deus então permitiu e levantou Nabucodonosor, a quem Deus chama de meu servo. E é a primeira vez na Bíblia que Deus chama o homem de servo, sendo ele não convertido a Deus. Porque eu costumo dizer que Deus, ele utiliza, ele usa quem quer, como quer, na hora que quer e quando quiser, e ninguém quer nada a ver, nem questionar com ele, porque ele é soberano, ele é o Senhor nos céus e na terra. E ele utiliza Nabucodonosor, que leva o seu povo para a Babilônia como escravo, porque o povo estava com o coração dividido entre Deus, a razão e a fé. Estava tendo uma mistura de credo, misturava Deus com todos os deuses que traziam para dentro da terra de Israel, para Samaria, para Jerusalém, para o templo do Senhor. E Deus disse assim: eu vou fazer, eu vou pegar o meu povo, vou usar um ímpio como chicote, e vou colocar o meu povo de castigo 70 anos, para que nesses 70 anos eu possa limpar o coração do meu povo. Amados, e Deus fez isso. Israel tem todos os pecados nos dias atuais que os ímpios cometem. Só tem um pecado, que após os 70 anos nunca mais Israel cometeu. É o pecado da idolatria. Eles morrem, mas não dobram seu joelho diante de uma imagem de escultura para adorar. Eles preferem morrer, como muitos morreram no período da perseguição da igreja, mas não dobraram mais o seu joelho à idolatria, porque Deus limpou a vida deles. E quando Daniel foi levado também como escravo com seus pais, Daniel, que foi ensinado na lei de Moisés, ouviu os profetas, passava muitas das vezes ouvindo os rabinos do templo ensinando, sabia tudo sobre a legislação de Israel. Daniel,
ele procurou, decidiu dentro dele a ser diferente. E foi isso que chamou a atenção de Deus, porque ele tomou uma decisão de ser diferente. Quando nós e a igreja de Deus tomarmos a decisão de sermos diferentes nesse mundo, nós iremos atrair os olhos de Deus para nós. Por isso que ele diz: os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que habitem comigo. Aonde estão os fiéis da terra? Aonde estão os fiéis? Os olhos de Deus estão aqui nesta noite. Aonde estão os fiéis? Deus está te procurando no meio dos teus irmãos. Aonde você está, fiel? Deus está te procurando. Ele decidiu ser diferente. Ele decidiu não viver, não se alimentar das comidas, das bebidas que eram oferecidas na Babilônia. Ele decidiu ter uma vida consagrada, uma vida voltada para Deus. Ele passou a se preocupar com a sua situação espiritual e com a situação espiritual do povo de Deus. Ele passou a confiar e a invocar o nome do Deus de seus pais. Veja aí a importância dos pais ensinar os caminhos de Deus a seus filhos. É a melhor herança que você deixa. Com a filha do Senhor. Chegamos na sua casa, começamos a conversar. Aí a filha dele disse assim para mim: você sabe, o mundo tem muitos deuses. Eu disse: é verdade. E você adora qual Deus? Ah, eu só adoro Jesus Cristo. Eu canto para Ele. Eu canto até no playback para Ele. E quando não tem playback também canto. Aí eu disse: pois você vai cantar hoje comigo na igreja. Aí ela disse assim: não, eu vou cantar só em casa, porque eu vou ficar com vergonha de cantar na igreja. Mas que eu canto para Jesus, eu canto, e só adoro a Ele. Olha que coisa importante. E eu achei bonito isso. Os pais de Daniel ensinou para Daniel que Deus era a resposta de toda a situação que eles estavam vivendo na Babilônia. E quando os pais de Daniel morreram, Daniel se sentiu praticamente como que só. E foi aí que Daniel passou a invocar, até um costume de orar a Deus 3 vezes por dia. Ele orava de manhã, ele orava de tarde, ele orava de noite. Ele orava ao Senhor 3 vezes por dia. E não era aquela oração de 2, 3 minutos, não. Era a oração de derramar lágrimas, de sentir a miséria do seu povo, de sentir a miséria de sua própria vida também, a invocar a Deus. E tudo que Daniel queria saber é se havia uma resposta de Deus para a situação do seu povo. Mas chegou o tempo que Daniel esfriou um pouquinho na fé. Parece que a gente não vê isso nas escrituras, mas chegou um período que Daniel esfriou na fé. Não deixou de ser crente, continuou servindo a Deus, continuou buscando o Senhor, mas não tinha aquele fervor. Ai, irmão, aí o cerco começou a apertar. De repente, lá o rei tem um sonho. E que coisa interessante, a pessoa tem um sonho, não se lembra do sonho, agora quer que os outros digam para ele o que foi que ele sonhou. Vê se tem cabimento. Chama os magos do império e diz: olha, eu tive um sonho, eu não sei o que foi que eu sonhei, não me lembro do
sonho, mas você vai me dar o sonho e a interpretação. Se não acontecer, você morre. Aí o que acontece? O povo diz: e agora, Daniel, nos ajude. E agora nos ajude. Sabe o que eu aprendo, irmão? As pessoas, o mundo, vão sempre nos procurar, porque sabem que nós temos uma resposta de Deus para eles. Deus conta com você. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: Ele quer usar você como resposta para o mundo. Deus abençoe. Daniel buscou a Deus, e Deus deu a interpretação, e vocês sabem a história do sonho de Nabucodonosor. Com isso, Deus tira Daniel e coloca em uma posição mais elevada, porque Daniel procurou ser fiel a Deus e ser diferente. Quando você, quando nós procurarmos sermos diferentes, temos a certeza, Deus vai mudar o quadro da nossa história. Deus vai procurar mudar o quadro da nossa história. Ele vai procurar mudar o quadro da nossa vida. Ele vai mostrar para nós que o seu poder e a sua glória vai além do que nós podemos imaginar. Vai além do que a nossa fé pode alcançar. Quando nós mudarmos o nosso modo de ser, a nossa posição, os nossos pensamentos, e nos dirigirmos ao Senhor nosso Deus, Ele nos tira de um estado deplorável e nos coloca em um estilo de honra. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, é Ele que diz: eu é que sei que pensamento eu tenho a respeito de vós, pensamento de paz, não pensamento de mal, para dar a vocês aquilo que vocês precisam. Daniel estava tão longe do seu povo, de seus parentes, de sua cidade natal. Daniel passou a buscar a Deus. Daniel, ele era sabedor, porque quando Deus estava levantando ele, Jeremias era um profeta que ali vestiu o povo de Israel, mas o povo não obedeceu a Deus. Esse é o nosso maior problema, é que quando Deus quer de nós e Ele fala conosco, sempre nós questionamos a questão da obediência. Nós questionamos, sempre questionamos. Por que é assim? Por que tem que fazer desse jeito? Por que a gente não faz uma campanha de 7 dias consecutivos? Por que tem que ser 7 semanas? Por que tem que ter jejum? Por que temos que trazer uma oferta X no culto nas campanhas? Sempre nós questionamos. Deus está dizendo para nós: não questione não, vaso. Faz o que eu te ordeno, faz o que eu te oriento, porque eu quero abençoar a tua vida, eu quero mudar a tua história, eu quero estabilizar o teu viver, eu quero entrar com providência. Não questione a obediência. É o que Deus fala conosco. Amados, Daniel agora já estava na idade adulta. Ele já havia passado por um processo triste, lançado na cova dos leões por causa da inveja. Os seus amigos haviam sido lançados na fornalha de fogo por causa da inveja, mas pela fé eles conseguiram alcançar sucesso, êxito e vitória em tudo que eles esperavam de Deus. Deus foi o seu livramento, foi o seu socorro bem presente. Na cova dos leões, lá estava o Senhor. Se era no fogo, lá estava o Senhor. Deus sempre estará em todas as situações, com aqueles que são diferentes, com aqueles que lhe obedecem, com aqueles que não
estava falando com ele, mas parece que estava assim um pouco embaraçado. No fundo ele sabia que Deus estava falando com ele, mas não conseguia captar, conciliar a voz de Deus e a sua audição espiritual. Não tem esse momento na casa de Deus, no meio do povo de Deus, quando Deus está falando conosco e parece que nós não conseguimos conciliar a voz de Deus com a nossa audição espiritual. Não tem esse momento que Deus está falando, Deus está se revelando, Deus está se manifestando, Deus está nos cobrando, está nos advertindo e nós não conseguimos captar. Era isso na vida de Daniel. Agora Daniel decide, para ouvir a voz de Deus, ele entende que ele precisava morrer para este mundo, ele precisava morrer para os seus próprios interesses pessoais, ele precisava morrer para o seu instinto natural de pessoa humana. Ele entendia que precisava entrar agora em um âmbito espiritual, ele precisava de uma resposta de Deus, e Deus tinha a resposta, e ele sabia que a única regra era a oração e o jejum, sem comer e sem beber, buscando a Deus. Então diz no capítulo 10 que ele decidiu dentro dele, durante 3 semanas completas, não comer e não beber, enquanto Deus não lhe desse a resposta daquilo que ele desejava para o seu povo. Daniel entendia que a resposta estava em Deus, como a resposta para você está em Deus. É por isso que você tem se decepcionado, porque você tem procurado resposta nas pessoas erradas, você bateu em portas erradas, você pediu conselho à pessoa errada, você confiou na pessoa errada, você compartilhou com a pessoa errada, enquanto Deus está dizendo: eis-me aqui, clama a mim e respondeste-ei, e eu te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Tem esse momento em nossa vida que nós temos até certeza que a resposta que nós queremos está em Deus, e para adquirirmos a resposta de Deus, para conseguirmos a orientação precisa de Deus, custa um preço, e é este preço, o preço da resignação total, o preço da obstinência total, não só de alimento, mas dos nossos costumes, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir, a obstinência da nossa própria vontade. Deus está dizendo aqui: as tuas próprias decisões têm interferido nos meus planos para a tua vida. As tuas próprias decisões têm interferido nos meus planos para a tua vida. Troca as tuas decisões pela minha vontade, e vem e verás o que eu vou fazer por ti. Daniel busca Deus, e é aí onde começa um dos grandes problemas do versículo 12 do capítulo 10 e o versículo 13 também. É que quando ele se dedica à oração, à consagração e ao jejum, aí começa uma guerra no mundo espiritual. No momento das demais orações feitas anteriormente, não houve tanta batalha, porque Daniel não tinha aplicado o coração naquilo que ele tanto queria. Irmãos, este é o segredo que Deus está revelando aqui, é que ele aplicou o coração dele a compreender o que estava acontecendo, ele queria
E sabe o que aconteceu? Ele não somente aplicou o coração, mas ele se humilhou diante de Deus. Aleluia! E Deus nos revela aqui um ponto fraco em Deus. Parece um paradoxo, parece que o missionário vai falar uma heresia. Deus tem um ponto fraco? Tem. Deus tem um ponto fraco. Deus tem um ponto fraco. A Bíblia diz que Deus tem um ponto fraco, uma fraqueza em Deus. Parece um paradoxo. Você está até admirado comigo, nem pastores dizendo, nem conferencistas que Deus tem um ponto fraco. Tem. E Davi descobriu isso quando ele pecou, que ele sentiu a miséria dele, quando ele sentiu a afabilidade dele, quando Davi entendeu que os sacrifícios que ele era costumeiro fazer, sacrifício do pecado, sacrifício da culpa, levava um pombinho, levava um cordeiro, levava uma ovelha, levava um novilho, ele entendeu que o pecado dele, aquele sacrifício não podia mudar. Davi entendeu isso, que ele poderia fazer qualquer coisa, mas nada mudaria a situação entre ele e Deus. Não há nada que nós façamos que mude a nossa situação entre nós e Deus. Aí ele descobre, porque ele aplicou o coração também, para entender como ele poderia alcançar a presença de Deus novamente. Aí no Salmo 50, versículo 11, ele diz que ele poderia oferecer sacrifício de novilhos e ovelhas como é de costume, mas isso não resolveria o problema, porque para Deus o sacrifício agradável é um coração humilde e quebrantado. Um coração humilde, diz Davi, Deus não resistirá, Ele não suporta. É uma coisa que está na própria natureza de Deus. Ele não tem outra ação para aqueles que se humilham a não ser atendê-los. Ele não tem outra opção. E Davi atingiu o coração de Deus no ato da sua humilhação. Senhor, eu poderia oferecer sacrifícios de novilhos, de tudo, nada disso iria adiantar, nada disso apagaria os meus pecados, porque sacrifícios agradáveis a ti é o coração quebrantado e compungido, um coração contrito, Senhor, tu não desprezarás. Diz os rabinos de Israel que na arca da aliança tinha 4 chifres de cordeiros, 4 chifres, e aqueles chifres têm um símbolo, é o símbolo da provisão divina, e ninguém poderia tocar na arca da aliança, porque se tocasse seria exterminado automaticamente por Deus, somente o sacerdote. E olhe lá quem